Saudações aos telespectadores da TV AT Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica Direito. Hoje estamos aqui com a honra e o privilégio de ter nos estúdios a professora Enara Marques, da Escola de Direito da UNP Mossoró, para falar sobre o projeto de lei, a PL 8045 de 2010, que visa a ter um novo Código do Processo Penal para o nosso país. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o primeiro bloco da nossa conversa com a professora Enara Marques. Doutora Enara, seja bem-vinda ao programa Dinâmica Direito. Obrigada, eu também agradeço, o convite. Fiquei muito também feliz por ter sido convidada, porque é sempre bom a gente estar dividindo o conhecimento com a sociedade no geral, a gente possa contribuir com a sociedade também. Professora Enara, Código de Processo Penal é uma lei muito importante, só o pessoal de casa tem uma dimensão. Existe o Código Penal, que tipifica, diz as diretrizes das penas, né? O tipo penal, como a gente falou, né, tem a questão abstrata, o fato típico e a pena que a pessoa incorre. Mas o Código de Processo Penal também é de suma importância, porque diz como o investigado se apresenta, como ele é possível se defender. É um tema super importante. Haja visto o combate à corrupção, a questão dos corruptos. A gente tenta ver todo tipo de mazela atrás das grades e que seja feita justiça. Um tema muito importante, e eu trouxe a senhora porque eu tenho muita confiança no seu trabalho. No caso, a minha esposa já foi sua aluna. Sim. E de tanta gente debater a sua matéria lá em casa, eu me sinto também seu aluno. Obrigada. Realmente, a docência é algo que me desperta muito, porque era um sonho que eu sempre tive de ser professora. Então, ao chegar a esse momento de poder atingir até pessoas que eu não conhecia, realmente é algo que me deixa muito feliz e de alguma forma, um pouco tímida, né? Até fico meio tímida também quando isso acontece. Professora Enara, como a gente falou, o código muito importante, o Código de Processo Penal, mas é uma lei de 1941. Ele precisava, doutora, 70 anos, mais de 70 anos, ele precisava passar por uma atualização ou mesmo uma revogação? Olha,
Eu acredito que sim, Nazil. O nosso código, como você bem disse, o nosso Código de Processo Penal é de 41. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu. A sociedade evoluiu, a sociedade teve aí alterações em que o direito não acompanhou. E aí o processo penal é importante que ele acompanhe essas mudanças sociais. E assim, nós tivemos algumas alterações pontuais no Código de Processo Penal, em 2008, em 2011, nós tivemos alterações importantes, mas pontuais. Então a gente precisa de alteração completa, que integralize todos os mandamentos da Constituição Federal, que até então não acontecia, né? Que até esse nosso Código 41 não consegue fazer essa compatibilização de um Estado democrático de direito com a norma que está em vigor. Então, a alteração é sim importante e é sim necessária a atualização completa, não somente pontual. Celeridade processual, a questão das prisões. Doutora, muita coisa vai ser abarcada nesse novo Código de Processo Penal. Eu acho que um ponto que merece muita discussão é a questão do papel, dos papéis, né? Os protagonistas no processo. O Ministério Público, desde 88, né, 1988, veio numa ascensão. Será que esse código, esse projeto, na verdade, ele fala sobre esses papéis? Ele fala, né, esse código, uma das mudanças desse projeto de lei do novo Código de Processo Penal é tentar tornar mais efetivo e expresso um sistema acusatório, né, porque até então a gente só tem um sistema considerado misto, né, o código não expressa sobre isso, nosso Código de Processo Penal de 41 não diz exatamente qual é o sistema que nós adotamos, e aí a doutrina, né, do direito acaba dizendo, não, é um processo, seria um sistema misto, tanto acusatório como inquisitivo. Mas esse projeto de lei tenta tornar o sistema processual acusatório, definindo bem os papéis de cada ator nesse processo. Então, define quem investiga é a polícia ela tem a função de investigar, né? Tem o Ministério Público, que ele é o acusador, o órgão acusador por excelência, e tem o julgador. Então, esses indivíduos, quem investiga, acusa e julga, são distintos, são órgãos distintos e têm funções específicas. Então, a grande discussão que existe, que ainda existe, é o Ministério Público discute com relação a se ele deveria conduzir o inquérito policial, né? Até tivemos um projeto de emenda constitucional discutindo sobre isso. E assim, o código ele não acabou com essa discussão, ele não aniquilou, não fez qualquer ressalva quanto a essa atuação do Ministério Público ser mais efetiva. Tanto é que o projeto de lei, ele recebeu algumas propostas, na verdade, e uma delas foi do Ministério Público Federal, que queria modificar o artigo 14 do projeto de lei para tentar dar ao Ministério Público a função de conduzir e também fiscalizar o inquérito policial. Então, aí fica, mais uma vez, a gente entra novamente nessa discussão. Ministério Público e delegados de polícia, Polícia Civil e Federal, quem conduz o inquérito policial? Essa discussão permanece, o Código não conseguiu acabar com ela, o projeto de novo Código de Processo Penal não conseguiu acabar. E aí essa proposta do Ministério Público, ela diz assim, olha, é melhor que o Ministério Público seja o responsável por conduzir o inquérito policial, porque ele vai saber que instrumentos ele utilizará, que provas ele produzirá, que irá convencer o julgador. Porque ele vai ser o detentor da ação penal, né, o dono da ação penal. Mas que não podemos esvaziar a polícia, a função da polícia, a função do delegado. Ela precisa ser mantida, até para que tenhamos efetivamente a distinção no processo acusatório, quem investiga, quem acusa e quem julga. Senão a gente iria voltar ao que já existe hoje. Doutora Nara, a situação é delicada. Eu entendo o argumento do Ministério Público, mas será que investir na polícia, acho que uma simples canetada, né, trazer a polícia para um adendo do Ministério Público, isso aí não vai adiantar. Verdade. Não é melhor, a gente que assiste TV, as grandes séries, CSI, a gente vê uma polícia técnica, né, atuante, preparada, com instrumentos. Mas a nossa polícia não tem recursos. Eu acredito que o caminho estrutural seria o mais salutar. Concordo. Até porque é necessário que tenhamos órgãos estatais que exerçam suas funções e de forma efetiva. E para isso, mais uma vez, o investimento estatal é necessário. Então não pode simplesmente o Ministério Público pegar para si a condução do inquérito policial
e fazer com que a polícia desapareça, o delegado, a função dele fique menor, reduzida ou desapareça completamente. Doutora Nara, ainda nesse bloco, né, a gente fala a questão de celeridade, rapidez, e esbarra no número de recursos, doutora. Ontem, eu vendo a temática em casa com mais calma, eu vi como cidadão, né, que quer que os corruptos, que os culpados, que os criminosos vão para a cadeia. Aí hoje de manhã, conversando aqui nos bastidores com a senhora, eu lembrei que eu sou advogado. E a nossa, pelo menos como conduzente do réu, a gente quer que o processo demore. Infelizmente, assim, a gente acaba, enquanto advogado, tem essa necessidade, né, que o processo demore o tempo que ele precisar, né? Então, demora o tempo que precisar para poder o meu cliente estar satisfeito. Só que eu, enquanto advogado, também quero que ele demore para que eu possa, né, claro, não generalizando, mas é possível que isso aconteça, para que eu tenha, vamos dizer assim, maiores possibilidades de atuar e aí, consequentemente, tenha um retorno financeiro maior. A proposta, né, do novo Código de Processo Penal, ele altera no tocante aos recursos, porque infelizmente a quantidade de recursos que nós temos no processo penal inviabiliza um processo célere, né? Faz com que acabe acontecendo, seja advogado ou Ministério Público, se utilize de recursos apenas para protelar, para retardar os fins da ação penal, que deveria chegar em uma sentença. Condenando, beleza. Condenou, vai cumprir a condenação, irá, né, ser destinado ao estabelecimento prisional adequado. Absolvido, né, ok, volta para casa. Então, esse fim ele precisa chegar, né? O final do processo ele precisa chegar, precisa acontecer em um tempo necessário, um tempo hábil, para que também não tenha um prejuízo do réu, ou no caso, condenado. Mas quais são esses pontos que a proposta do novo Código de Processo Penal ele altera? Ele reduz, por exemplo, ou elimina, na verdade, os recursos de ofício, que é o chamado recurso de ofício pelos, né, alguns autores chamam, né, a prática acaba chamando esse tipo de recurso de ofício, quando, por exemplo, é concedido no habeas corpus, o juiz ele tem que remeter obrigatoriamente o recurso para ser revisto. Então, é quase que uma remessa necessária, né, como se fosse um duplo grau de jurisdição obrigatório. E aí, o novo código, né, essa proposta do Código de Processo Penal, ele elimina esse ofício, esse recurso de ofício. Como também ele elimina, ou ele reduz os embargos infringentes, né, a possibilidade de cabimento, as hipóteses de cabimento. Não tiraram completamente, mas reduziu as hipóteses de cabimento. Então, não é para qualquer decisão de segundo grau, mas sim apenas para acordos condenatórios que prejudiquem o réu, e aí somente no tocante, só seria cabível, então, embargo infringente para desafiar acórdão, quando julga-se ali as apelações. Então, aí reduziu, né, um pouquinho, não seria em toda e qualquer decisão, mas só apenas em acordos condenatórios, como também embargos declaratórios. Os embargos declaratórios também foi reduzido, porque o novo código ele tenta priorizar pelo princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Então, para cada decisão, eu vou ter um recurso, né, em cada instância. E isso aí, com certeza, vai garantir a celeridade do processo, né? Mas, por exemplo, o embargo, vou ter só um embargo para uma decisão, para cada decisão. Eu não posso ter mais 2, 3 embargos para uma decisão. Então, a cada decisão eu vou ter unicamente como interpor um embargo de declaração. Só que aí vem a crítica, né? Como você bem disse, os advogados não estão contentes com essa alteração, porque entendem que o quê? Cerceia o direito de acesso à justiça. Então, o seu cliente ou o cidadão, ele não vai poder mais, sempre que se vê prejudicado, ou sempre que assim quiser, ele requerer ou interpor algum recurso. Então, alguns advogados criticam essa mudança de redução de quantidade de processo, mas, por outro lado, a gente, né, precisa de um processo menos demorado, mas também que não afete, que não conflita ou lesione direitos fundamentais. Então, tem que ser visto com cautela essa alteração. Professora Nara Marques, da Escola de Direito da UNP, para falar sobre o projeto de lei, o novo Código de Processo Penal que está tramitando ainda nas câmaras legislativas. Então não sai daí, no próximo bloco vamos falar sobre uma inovação, que é o juiz de garantias. Voltamos já.
are not the only one. Who feels like the only one? Night soon will be lifted, friend. Just be quiet and wait for a voice that will say, come awake from sleep, arise. You were dead, become alive. Wake up, wake up, open your eyes. Climb from your grave into the light. Rise, 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 rise. Tonight, rise up, rise, light, light up, light, rise up, light, rise, 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 rise up, rise, rise, shine, shine, oh, shine, light will shine, love will rise, light will shine, 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 shine. He's shining on us now. Estamos de volta com o programa Dinâmica e o Direito. Hoje estamos com a professora da Escola de Direito, Enara Marques, para falar sobre a PL 8045/2010, que é o novo Código do Processo Penal. Professora Enara, como a gente falou no bloco anterior, uma das inovações é o que se chamou juiz de garantias. Nos ajuda a entender esse instituto. Eu sei que aqui nós temos, no caso, advogados, jovens universitários assistindo, mas também o público de casa, a gente tenta alcançar o máximo possível. Esse instituto, eu até acho, foi uma das principais mudanças e que eu vejo com bons olhos essa mudança. Então, o chamado juiz das garantias, aí o nome sugere o que ele pretende, né, desenvolver, quem é essa pessoa, quem é esse indivíduo, então ele pretende garantir. Garantir o quê? Garantir que o acusado, o indiciado, ele tenha salvaguardado seus direitos fundamentais. Então, esse juiz das garantias, ele vai visar fiscalizar a legalidade do inquérito policial e vai também garantir isso, esses direitos, vai salvaguardar os direitos fundamentais do acusado ou do indiciado. Ele só tem, assim, competência, esse juiz, só nessa fase do inquérito policial. Então, ele só vai atuar durante o inquérito policial. No momento em que a ação penal ela é proposta, esse juiz das garantias, ele perde as suas funções, ele perde a competência no tocante a esse processo em si, né? Porque ele só teria essa função
pré-processual, vamos dizer assim. Então, ele poderia discutir ou decidir sobre a prisão provisória, ele discute sobre o deferimento de outra medida cautelar, né? Ele tem que ser comunicado quando o indivíduo for preso em flagrante. Então, é só mesmo, visa exatamente isso, garantir que o sujeito indiciado acusado tenha os seus direitos fundamentais observados e não lesados, né? O que acontece, doutora, numa comarca grande como Mossoró, Natal, Parnamirim, essas comarcas maiores, né, é fácil destacar um magistrado para essa função. Mas uma comarca pequena, como é que faz? Pois não é? Essa é exatamente uma grande crítica que se faz sobre esse instituto. Então, porque a nossa legislação ela tem que estar condizente com a realidade do país, né? Então, nas pequenas comarcas, como você disse, que só tem um juiz, como é que esse indivíduo, esse juiz de garantia, que tem que ser, só pode atuar durante essa fase de inquérito e ele não vai poder atuar no processo, como é que faz? Né? O que acontece? Fica lá o processo parado? Aí essa crítica, a partir dessa crítica é trazido um artigo tipo de transição no projeto de Código de Processo Penal, do novo Código de Processo Penal, onde diz assim: até que tenha uma determinação na lei de organização judiciária que cria esse novo cargo, até esse momento pode ser esse mesmo juiz de garantia ser o juiz também do processo. Então, acaba que perdendo um pouquinho a finalidade do juiz das garantias em comarcas menores. Pelo menos até que alguma coisa seja feita. Aí vamos lá, a gente sabe que no Brasil as coisas demoram muito, a burocracia é imensa, questões políticas também permeiam nossa vida como um todo. Então, com certeza, não vai ser tão rápido que uma lei de organização do judiciário seja mudada, alterada para criar esse novo cargo. Então, infelizmente, apesar de ser muito bom, um projeto, um instituto muito bom, porque quando o instituto ele garante o direito fundamental, a gente tem que louvar, tem que exaltar. Mas, em contrapartida, a gente tem essas limitações estruturais. Então, mais uma vez, Estado, por favor, né, invista nos nossos órgãos estatais para garantir a execução das nossas leis, porque senão acaba que a gente fica sempre alheio a essa modernização, porque é uma espécie de modernização, e ficamos desiguais, sendo tratados desigualmente em situações até mesmo iguais. Então, eu acho muito complicado mesmo. Professora, eu não sou legislador, mas vamos imaginar um juiz das garantias situado na capital. Sim. Atuando por videoconferência nas comarcas menores. Que tal, doutora? Pois não é? É uma alternativa interessante. E até a própria lei ela diz isso. Se a lei da organização do judiciário não propuser, não criar um novo cargo, pelo menos propõe uma alternativa. E essa poderia ser uma excelente alternativa. Vai ser dispendiosa? Terá custos? Terá. Mas com certeza vai garantir os direitos do cidadão. Mas é uma boa proposta, sim. Como a senhora falou, é uma ótima ideia. Assim, um juízo que atue durante o inquérito, protegendo as garantias, os direitos individuais, né, daquele homem que ainda é cidadão, ainda está em seus direitos, e outro que vai, né, ter acesso ao processo em si. E esse segundo, quando é iniciada a ação penal, esse juiz do processo, ele não está vinculado às decisões do juiz das garantias. Ele pode rever alguma medida cautelar. Mas é importante que faça essa distinção, que tenha esses sujeitos distintos para garantir, mais uma vez, o sistema acusatório. Então, quem julga não pode estar ali, de alguma forma, contaminado, com as provas produzidas no inquérito, que é produzida pelo próprio Estado. Então, isso aí garante, mais uma vez, esse sistema acusatório tão querido por todos. Doutora Nara, ainda nesse bloco, vamos lá, o que acontece? É verdade que o projeto de lei põe fim à prisão especial? Particularmente, né, a partir da análise do projeto, eu não senti assim, não acabou completamente. O que ele fez? Eu acredito que ele possibilitou que uma separação de preso provisório fosse feita, mas atendendo o quê? Não a questões políticas ou questões econômicas, mas atendendo, analisando-se o fato praticado, né? Que circunstância ocorreu esse crime? Foi um crime sexual? Um crime que despertou a comoção da sociedade? E quem é esse sujeito? Então, imagine um juiz ou um promotor, até mesmo um policial, se cometendo um crime comum, ele ser colocado provisoriamente na mesma cela que outros presos comuns que ele ajudou a colocar naquele lugar. Então, realmente, aniquilar ou retirar totalmente a prisão especial não seria uma boa.
nesses pontos, né, no tocante a isso. O que esse projeto fez? Ele retirou esse rol, o rol extenso, né, do artigo 295 do nosso Código de Processo Penal, que traz os ministros de Estado, né, o detentor de diploma de ensino superior. Ele retirou esse rol, apenas disse, eu posso separar, o preso provisório pode ser separado. E por que razão? Que justificativa teria para separá-lo dos demais? Colocando em quartéis ou então em estabelecimentos distintos, estabelecimentos prisionais distintos? Em razão das circunstâncias do fato criminoso que praticou e em razão de condições pessoais. E aí eu consigo tratar isso com mais, assim, garantindo o direito a esse indivíduo que não tenha a sua integridade física lesada, que não tenha de alguma forma, o seu direito à vida até muitas vezes ameaçado. Então é bom que ele fique afastado de outros presos comuns para garantir a sua integridade física. Por quê? Porque assim o fato criminoso praticado possibilitou, a condição pessoal dele também fez com que isso acontecesse. Então, pelo que eu vejo, ele deu uma equilibrada, ele equilibrou a justificativa, né? O porquê aplicar uma separação. Não tem mais o nome, prisão especial, mas tem uma separação de preso provisório de acordo com o crime praticado e as condições pessoais. Então, a meu ver, permaneceu a finalidade ali, permaneceu a essência do Instituto. Com certeza, doutora, o Estado tem que preservar a dignidade daquela pessoa que está em processo de acusação. Isso. Eu vou dar um caso concreto, não sei se encaixa aqui, doutora. Meu cliente foi acusado de estupro, um crime sexual. E na cadeia mesmo, cadeia pública, ele já foi violado. Tem um trauma psicológico, trauma físico. E agora, doutora? Se porventura ele fosse considerado inocente, quem é que iria se responsabilizar por todo esse tipo de dano à dignidade da pessoa humana? Com certeza o Estado ele tem que responder, porque ele está custodiando aquele indivíduo. Né? Então, seja ele inocente ou até mesmo condenado, né, que realmente tenha cometido a prática criminosa, o Estado precisa garantir outros direitos que não foram eliminados pela prisão. Né? A condenação, ela priva o quê? A liberdade do indivíduo. Ela não elimina a sua integridade moral, a sua integridade física, né? A sua vida não é retirada. Nós não temos, né, ainda condenações a esse ponto que retire a vida do indivíduo. Então, o Estado precisa proteger esses custodiados, ele precisa garantir os direitos que não foram eliminados com a liberdade. Eu não estou aqui fazendo apologia, claro, a nenhum crime, nem dizendo que eu defendo os apenados, não é nesse sentido, mas defendo o quê? O cidadão. Né? Seja se você está dentro do sistema prisional ou fora dele, você é um cidadão que deve manter os seus direitos fundamentais garantidos. Por exemplo, nosso sistema prisional hoje vive em crise. Então, o Estado não está conseguindo controlar as próprias prisões que ele mesmo determina. E a prisão provisória é em números alarmantes. Então, o próprio judiciário também cria essa superlotação do sistema prisional. Então, a gente precisa o quê? Verificar onde está, qual é o problema, verificar ali onde está aqueles principais fatores que determinam essa superlotação, se é a reincidência, o que ocasiona a reincidência, para então a gente conseguir fazer esse diagnóstico e fazer o investimento necessário no estabelecimento prisional. Então, se é criar novas instituições, se é criar novos presídios, que se crie. Né? Mas isso aí só vai repercutir ou só vai ter efeito a curto prazo. A longo prazo a gente precisa trabalhar mais, né? Precisa, mais uma vez, que o Estado faça as vezes de Estado, garanta os direitos sociais do cidadão, seja ele apenado ou não. A senhora falou muito bem, doutor, independente dele ser considerado culpado ou não, ele, na verdade, ele foi condenado e pelas frequentes violações à sua integridade física, doutora, ele desenvolveu uma doença, né? Vai ter que passar por cirurgia, tem suspeita até de câncer no órgão excretor, no reto. Então, eu estou prestes a pedir uma prisão domiciliar para esse rapaz. Então, a situação, não existe pena de morte no Brasil, mas ele corre risco de vida. O Estado, doutora, não é uma lei, as leis existem, mas o que falta no Brasil, acho que é a aplicação. Mas é verdade, a aplicação e efetivação, porque, como você disse, não adianta só ter um papel ali frio onde regulamenta determinado instituto. Precisa que o executivo, precisa que o judiciário efetive essa legislação. E para fazer isso ele tem que investir. Né?
nada além disso. Ele precisa só identificar o problema e garantir que ele seja solucionado. Estamos com a professora Enara Marques, professora da Escola de Direito da nossa querida UNP, Universidade de Potiguar, falando aqui a respeito sobre o projeto de lei, o novo Código de Processo Penal. Então, doutora Enara, no próximo bloco vamos falar sobre fiança e alguns tipos de prisão, se teve alguma alteração significativa nesses institutos. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito, o terceiro bloco da nossa conversa com a professora Enara Marques, professora da Escola de Direito da UNP, Universidade de Potiguar, falando sobre o projeto de lei APL 8045, que é o novo Código de Processo Penal. Doutora Enara, referente à questão da fiança, nós sabemos que tem crimes que são afiançáveis, permite a fiança. Nesse projeto de lei, tem algum ponto significativo em relação a esse instituto? Tem um ponto significativo, tem algumas alterações, tanto a competência de quem arbitra essa fiança, como também o valor atribuído a essa fiança, os limites, né, desse valor também foram alterados pelo novo projeto, ou serão alterados pelo projeto de lei, caso ele vigore. Então, primeiro a competência. Esse projeto de lei alargou a possibilidade, ou as hipóteses em que o delegado ele pode arbitrar a fiança. Então, nós temos nosso código atual, né, que está em vigor, que o delegado ele pode arbitrar a fiança quando as penas aplicadas, o indivíduo comete um crime, que a pena máxima combinada é de até 4 anos, esse delegado ele pode arbitrar a fiança. Nas demais situações, é o juiz que arbitra. Então, se a pena for superior, a pena combinada, né, prevista lá no Código Penal, for superior a 4 anos, igual superior a 4 anos, é quem vai arbitrar o juiz. O projeto de lei, ele altera porque diz que o delegado ele vai poder arbitrar, mas em que situações? Quando tiver uma condenação combinada ou uma pena combinada que não supere os 5 anos. Então, ele aumentou a possibilidade do delegado arbitrar a fiança. Então, quando ele lavra o auto de flagrante, o delegado já pode arbitrar essa fiança. Então, se o crime for punido com pena, reclusão de até 5 anos, o delegado arbitra a fiança
Então já determina a liberdade, caso pague, né, for paga essa fiança, e o indivíduo vai então aguardar em liberdade o processo e a investigação. No caso de crimes punidos com detenção ou prisão simples, também, independente da quantidade da punição combinada, da previsão legal, do quantitativo da pena, o delegado vai poder arbitrar a fiança. Em que situação o juiz arbitra? Nas demais situações. Quando a pena combinada for superior a 5 anos, já o indivíduo cometeu um crime ali punido com reclusão, que é uma condenação mais gravosa, que ele pode começar num regime fechado. Então, ele vai poder arbitrar, o juiz irá poder arbitrar essa fiança, ele que deverá, na verdade, arbitrar a fiança. E também com nos crimes em que a pena combinada for até 5 anos, se for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, é o juiz também que arbitra, não é o delegado, né? Outra mudança foi com relação ao valor, ao quanto, os limites. Então, o nosso Código atual, ele prevê uma limitação de que a fiança ela pode ser arbitrada entre 10 a 200 salários mínimos, se a condenação for superior a 4 anos, e se ela for inferior a 4 anos, vai ser arbitrado no limite de 1 a 100 salários mínimos. O novo Código, esse projeto de lei, ele alterou dizendo que condenações até 8 anos, a fiança vai ser entre 1 a 100 salários mínimos. Se ela superar os 8 anos, aí ela vai ser estabelecida de 1 a 200. Então, teve aí uma pequena alteração com relação ao quantitativo da condenação para ser dada ou não a fiança. E outra alteração foi com relação a possibilidade de aumento dessa fiança, né? Quantas vezes essa fiança pode ser alterada ou aumentada? Porque, no caso, a condição econômica do indiciado, daquele indivíduo que está ali sendo investigado, é analisada para, então, determinar o valor que ele possa pagar, né? Que ele pode, o Estado estabelecer uma fiança que o indivíduo não possa pagar e ele acaba ficando preso preventivamente. Mas aí, no caso, dependendo da condição econômica, essa fiança ela pode ser aumentada com o novo Código em 100 vezes, não mais em 1.000, que foi também uma alteração do novo Código de Processo Penal. Doutora, olhando o projeto de lei, eu vi que há algo em relação ao interrogatório. Sim. Teve uma modificação. Eu queria que o pessoal de casa, a senhora pudesse dissertar nesse ponto. Sim, e é uma modificação significativa e muito importante também para advogados e para o indiciado ou acusado. Então, o interrogatório ele deixa de ser um meio de prova, que acaba sendo visto dessa forma como meio de prova, e até muitas vezes não possibilita que o advogado fique lá junto com o indiciado, que muitas vezes a gente acaba tendo conhecimento de situações onde esse interrogatório acaba sendo praticado de forma abusiva, de forma arbitrária, né? Até pela ausência do advogado lá. Então, deixa de ser meio de prova e passa a ser meio de defesa. Então, o indiciado, o acusado, vai se utilizar desse momento de poder falar o que aconteceu ou ser interrogado sobre o que aconteceu durante aquele momento do crime, se ele realmente estava presente e tudo mais, como meio de defesa. E aí o advogado vai estar presente desde o primeiro momento do inquérito policial, não apenas no interrogatório judicial, mas desde o primeiro momento do inquérito policial, onde acontece o interrogatório, o advogado vai estar presente. Mais uma vez, garante essa possibilidade de um sistema acusatório efetivo, né? Onde eu tenho ali aquela função de investigar sem ferir um direito fundamental do indiciado ou acusado, né? que é o contraditório ou ampla defesa. Inclusive, o advogado ele vai poder fazer investigações particulares. O novo Código de Processo Penal, esse projeto de lei, possibilita isso, que o advogado escute testemunhas, né? Que o advogado possa fazer investigação particular. Claro, ele não é obrigado que a pessoa testemunhe, né? Que aquele indivíduo que ele quer colher ali o depoimento que seja obrigado a fazer, o sujeito ele não precisa prestar esse testemunho, mas pelo menos é uma garantia de que é possível também o advogado participar dessa investigação, de forma a garantir os direitos fundamentais do indiciado ou acusado. Doutora Nara, nesse ponto do interrogatório ainda, eu já presenciei situações de verdadeiro abuso, uma confissão forçada do acusado. Ele ali está cercado por quem? Pelos condutores. Isso. Na maioria, na grande maioria são policiais militares. Sim. Que foram chamados para prender ele.
populares, né, Isso. porque vão servir de testemunha. Tá ele ali de frente para um escrivão, para um delegado de polícia. E eu sei que tem policiais, no caso delegados sérios, comprometidos com a ética, com a dignidade daquele cidadão, mas a gente vê muitos casos pontuais de que é verdadeiras, como a gente falou no começo, confissões meio forçadas. Isso, é verdade. Então, eu acho que uma forma de evitar isso é a presença do advogado, né? A possibilidade desse advogado estar lá presente até para evitar essa lesão. Há um possível, até cerceamento de defesa, né? Até para fazer com que ele confesse o que não cometeu, como você bem disse. Então, o interrogatório, essa mudança do interrogatório, ela é muito significativa. Ela traz benefícios, sim, para um judiciário como um todo. Porque não é, o indivíduo confessa naquele momento, é quando chega no judiciário, ele então diz, eu disse isso, né, eu disse que tinha cometido crime só porque fui ameaçado e tal. Outro instituto que já tenta também evitar ou, de alguma forma, eliminar possíveis torturas é a audiência de custódia. Quando ela é feita, ela também visa isso, garantir que o indivíduo não foi, de alguma forma, lesado em seus direitos fundamentais, como a integridade física. E também saber, foi uma prisão legal, foi ilegal, né? Já para dar possibilidade para que ele possa se defender. Professora, ainda nesse bloco, nós temos ganhado um pouquinho de tempo sobre crimes contra o patrimônio. Eu li alguma coisa que é possível conciliação, é isso, doutora? Isso. É bem interessante também porque o nosso sistema penal como um todo, ele é muito voltado para a necessidade de penas cruéis, né? Porque a sociedade ela só consegue entender ou conceber que existiu uma punição, uma justiça, quando existiu pena severa aplicada. Então, quando o indivíduo tem a sua liberdade cerceada. Então, essa possibilidade da conciliação, independente do momento processual que esteja, lembrando que pode ser até a sentença condenatória ou absolutória, até a sentença, né, que finaliza ali o julgamento, essa conciliação pode ser feita, mas no tocante, como você disse, crimes patrimoniais. E crimes patrimoniais que não tenham sido praticados com violência, grave ameaça à pessoa. Então, a vítima e o autor, eles poderão conversar sobre, né, você repara o dano que me praticou, né, que você praticou contra o meu bem. Então, se existir essa conciliação, essa reparação ali do dano, a vítima se sentir satisfeita, ela pode ali extinguir o processo, sim. Aquela conciliação pode dar a extinção do processo. E é importante por quê? Porque é uma abertura aos mecanismos de justiça restaurativa. Então, é como o Eugênio Pacelli disse, é a possibilidade de pacificar o sistema penal, pacificar, ter mais cultura de paz no nosso país. Não achar que a pena é somente aquela que priva-se a liberdade de alguém, é que realmente o indivíduo foi condenado, mas também é necessário que seja visto que a vítima tem o direito de ter o seu dano reparado e ela tem voz também no processo, ela não pode ser relegada. Tanto é que esse novo projeto, e esse projeto de lei, ele traz um título só sobre o direito da vítima. Então, as vítimas elas precisam ser ouvidas. Então, esse momento de conciliação é uma forma que também o legislador possibilitou a vítima ter voz. A vítima ali, foi um dano patrimonial de menor grau econômico, ou de menor, ali no caso de nível, no tocante ao econômico mesmo, menor valor econômico, então ela pode discutir sobre aquilo, né? Ela pode conversar com o autor do fato criminoso e chegar a um consenso, chegar a um acordo. Então, eu acho que, com certeza, é um ponto importante que garante que nosso sistema prisional e o nosso sistema penal como um todo só tem a ganhar, né? Que é a redução de penas, né? de sujeitos apenados e aí, com certeza, também visualizando o bem-estar da vítima e o bem-estar de todos. Professora Nara Marques, professora da Escola de Direito da nossa querida UNP, Universidade de Potiguar, falando aqui sobre o projeto de lei, o novo Código de Processo Penal. Professora Nara, no próximo bloco, já as considerações finais, mas vamos falar sobre dois institutos importantíssimos, que é a delação premiada e as prisões preventivas. Então não sai daí, voltamos já. Are not the
Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Para você que chegou agora, se perdeu um programa maravilhoso, a gente geralmente coloca no YouTube, publica toda semana, professora Nara, nossos vídeos no canal da AD Mossoró. Mas hoje nós falamos aqui com a doutora Nara a respeito sobre a PL 8045, que visa instituir um novo Código de Processo Penal. Doutora, na atualidade, o que a mídia fala e a população brasileira clama é por justiça, principalmente a questão do combate à corrupção. Operações como a Lava Jato, ficou em evidência dois institutos, né, que é a delação premiada e a prisão preventiva. Muita discussão, alguns pontos polêmicos, polarizou advogados, magistratura, Ministério Público. O novo Código de Processo Penal, o projeto de lei, na verdade, fala sobre esses institutos? Bem, sobre a delação premiada ou colaboração, como alguns preferem, não trouxe alteração. O que nós tivemos foi na discussão na Câmara, o presidente da comissão especial que trata sobre esse projeto, ele levantou a hipótese de que o Ministério Público, ele sozinho não deveria fazer o acordo de delação ou colaboração, precisava da interferência do juiz. Então ele só se manifestou oralmente quanto a esse ponto. Ele não apresentou nenhuma emenda a esse projeto no tocante a isso. Até alguns críticos falam que nenhum deputado quis ser o pai da criança, né? Quis botar a cara a tapa para dizer, olha, vamos alterar aqui, querendo me beneficiar, talvez. Então, nesse ponto, nenhum deputado apresentou emenda, mas ele levantou a discussão. Ele levantou essa discussão sobre a colaboração premiada com relação no tocante à atuação do juiz também no momento do acordo, na realização do acordo. Porque essa colaboração premiada, ela já está bem estabelecida e pormenorizada, detalhada na lei de organização criminosa. Então, a lei 12.850, ela já estabelece o detalhamento sobre a colaboração premiada. A única coisa que o projeto fala sobre essa colaboração seria no tocante ao juiz não utilizar apenas a palavra do coautor, que é aquele que pratica o crime em conjunto com outro, ou partícipe, que é aquele que colabora de alguma forma para a prática do crime, utilizar essas declarações deles para uma condenação. Deveria ter provas que fundamentem essas declarações. Só que isso a lei já estabelece. Então, a lei da organização criminosa, a 2.850, já diz que não pode ser utilizado somente a palavra do colaborador para fundamentar uma sentença condenatória. Tem que ter instrumentos probatórios a mais que fundamente essa palavra do colaborador. Então, não teve tanta alteração no código em si, né? Teve apenas, como eu disse, discussão no plenário. Mas com relação à preventiva, tivemos algumas mudanças. A prisão preventiva no projeto, ela está mais detalhada, mais
pormenorizada, inclusive modificou o tempo, porque, por exemplo, nós não temos no Código atual, nós não temos um tempo limite da prisão preventiva. E aí o projeto, ele visa a indicar limites. Então, ele estabelece 180 dias em algumas determinadas condenações, inclusive, aliás, não em condenações, mas durante um inquérito policial, pode ser deferida a prisão preventiva e ela pode durar 180 dias durante o inquérito. Ela pode ser acrescida de 60 dias? Pode, se no caso o crime for punido com pena superior a 12 anos. Então, esse tempo de 180 pode ser alterado, acrescentado mais 60 dias. Então, a mudança principal foi isso, estabelecer limites temporais para a prisão preventiva, o que atualmente é um grande problema desse instituto, porque ele pode atualmente durar 1 ano, 2 anos, e o indivíduo preso, aguardando uma sentença. Então, essa alteração de estabelecer limites foi uma alteração também importante. Sobre a prisão preventiva, doutora, muitos, no caso, colaborações com a justiça, foi a respeito sobre a prisão preventiva. Eles estavam presos preventivamente e resolveram colaborar. Isso. Mas mexer nesse instituto agora, né, se porventura esse projeto for votado e aprovado, por exemplo, em novembro, não sei, dezembro, nós não sabemos. Isso. E será que os legisladores não estariam votando em causa própria, doutora, a favor deles mesmos? É uma pergunta bem complicada e importante de ser feita. Até diria, né, que a gente até fica, nossa, coloca em xeque os nossos institutos, né, do Estado. Então, o Legislativo, então, em algumas situações, ele pode ter legislado em causa própria, pode ter atentado para interesse pessoal e não coletivo. Se a gente tiver essa justificativa, ou tiver esse pensamento como absoluto, qual o risco da gente acabar eliminando ou fazendo com que o Estado perca força? E a gente volte a uma anarquia, né? Algo do tipo. Então, a gente não pode dizer com total certeza, com certeza absoluta, que eles estariam legislando em causa própria. Até porque existe o aparato de juristas que elaboram em conjunto os projetos de lei, as emendas. Então, inclusive, também a sociedade ela participa, né, dessas alterações, porque o que a gente precisa ficar é atento. A gente também não pode achar que o legislador ele só vai atender a coletividade. Pode acontecer sim, principalmente nessas situações de corrupção, de que os deputados ali discutindo, eles tenham, de alguma forma, encoberto interesses particulares e esqueçam do interesse coletivo. O que a gente não pode é deixar que isso aconteça e nem achar que isso é absoluto. A gente tem que estar atento ao que é feito no Legislativo, tem que cobrar dos nossos políticos, de que forma? Pode ser por e-mail, hoje as mídias também, ela possibilita isso, né? As redes sociais como um todo possibilita isso, essa comoção à sociedade para que o Estado se firme, se estabeleça politicamente, novamente, é importante que a gente faça. Como eu disse, se a gente achar que eles sempre estarão atuando em causa própria, é complicado para a própria manutenção do Estado. Então, o que a gente precisa fazer é estar atento ao que eles estão fazendo, a legislação que eles estão ali propondo, as alterações que eles estão propondo. Inclusive, tem institutos também de controle dessa legislação, né? Então, nós temos controle externo, controles ligados à própria Constituição. Então, será que essa lei ela está ferindo a Constituição, fere algum direito? Então, a gente tem institutos que possibilitem esse controle para evitar esse tipo de abuso, né? Professora Enara, em nome da TVAD, pastor Wendel, irmão Adriano Freitas, toda a equipe, o meu muito obrigado a senhora ter tirado uma parcela do seu tempo. Eu sei que a senhora é uma pessoa muito ocupada, tem várias turmas em sala de aula, mas vir aqui é algo gratificante. Eu agradeço demais também o seu convite e fico feliz em poder participar de um programa como este e ter sido entrevistada por você, né, que é uma pessoa que agora já faz parte da minha vida, né, tanto você como sua esposa, Rafaela, que eu admiro muito ela. Mas eu gostei muito da participação, como eu disse antes, eu sou um pouco tímida, né, mas que como você me deixou à vontade, eu agradeço demais o convite mais uma vez. Professora Enara Marques, da Escola de Direito da nossa querida UNP, muito conceituada, muito querida entre os alunos,
Sempre tem, no caso, ouvir os alunos, né? Mas a senhora é uma unanimidade. Só não gosta da professora Nara, um aluno que não quer estudar. Obrigada. Um aluno que gosta de estudar, gosta de se debruçar na lei, na jurisprudência, nos livros, tira nota boa, né, doutora Nara? Com certeza, os meninos sabem disso, né? Os meninos sabem disso, que, como eu sempre digo, eu quero colaborar para o sucesso deles. E é isso que eu busco fazer, aquele equilíbrio, né? De nem muito também severo e nem muito, né, vamos dizer assim, nem muito mamão com açúcar, as avaliações ou as aulas. Eu busco o equilíbrio das duas. Rafaela, a senhora citou, interessante, todo período ela pergunta pelos professores, se eu conheço. Eu digo, Rafaela, não se preocupe. Se esse professor tem uma fama de ser mais rígido, é bom que você estuda para ele. É bom que você estuda. Acho que o professor é um professor ruim, é aquele que não dá o conteúdo, né? E cobra. Aí isso é terrível. Uma professora como a senhora, que obrigada. Prepara a sua aula, né? Que tem prazer em ensinar, é muito linda, muito gratificante. Obrigada, fico até vermelha. Muito obrigada. Professora Nara Marques nos ajudou aqui a entender a PL, um projeto de lei 8045, que visa instituir o novo Código de Processo Penal. Vai ter, no caso, inovações quanto à fiança, quanto à prisão preventiva mesmo, que ela falou, a questão do interrogatório, muitos pontos importantes. É um projeto de lei, mas merece o nosso apreço, doutora, porque se sair do foco, se algum legislador, algum deputado, alguém quiser mexer a mão, né, mudar, até o momento, até o momento, doutora, eu percebi que o projeto é bom. Até o momento o projeto é bom. E a gente merece nossa atenção. Com certeza. Com cautela, ele é um projeto bom, mas também tem que ser visto com cautela. Não pode também a gente achar que ele vai solucionar os problemas como um todo. Ele pode ajudar a abrir portas para a solução de novos problemas, né, que aparecerão. Então, esse aqui foi o Dinâmico Direito deste sábado. Vai ser reprisado, doutora, nas segundas-feiras, às 20 horas. Estamos fazendo também a reprise. Publicamos, como nós falamos, no YouTube. Toda semana tem vídeos novos no canal da TV AD. Então, continue com a programação da TV AD Mossoró. E até o próximo sábado com mais um programa Dinâmico Direito.